Então, pessoal, esse vídeo aqui vai ser um pouco polêmico, justamente porque eu vou falar sobre dinheiro e oferta. E toda vez que nós falamos sobre dinheiro, oferta, dízimo, até mesmo sacrifício, gera uma polêmica, porque as pessoas não compreendem na realidade, na prática, na verdade, o que isso significa. Bom, o que eu quero dividir com vocês? Como vocês devem imaginar, eu sou um cristão. Eu acredito em Cristo e vou numa igreja e costumo dar as minhas ofertas, os meus dízimos e os meus votos que eu faço. Esse ano aqui de 2020, como nós sabemos, por causa do coronavírus, houve, digamos assim, todo mundo saiu um pouco daquela rotina. Todos nós tivemos que, de uma maneira ou outra, nos adaptarmos por causa desse vírus. Então, no começo do ano, mais precisamente no mês de março, eu comecei a investir na bolsa. Como eu estou falando no Brasil, então estou falando da Bovespa. Então eu peguei alguma quantia que eu tinha guardado e comprei ações na bolsa, na Bovespa. E desde então o meu dinheiro se multiplicou. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós falamos da fé em Deus, quando nós falamos nesse momento especificamente sobre a oferta, ofertar, dar uma oferta na casa de Deus, eu estou querendo fazer o quê? Uma comparação. Da mesma maneira que eu investi na bolsa algum dinheiro que eu tinha e eu vi um retorno, meu dinheiro se multiplicou, e deixa eu explicar um pouquinho melhor sobre isso. Eu escolho na bolsa uma empresa, certo? Lá existem várias, existem Petrobras, existe Casas Bahia, existe Magazine Luiza, existe a Aviação, Azul, Gol, Embraer. Bom, não vem ao caso, existem várias empresas. Então, depois de uma análise, eu pego o meu dinheiro e eu compro ações daquela empresa. Vamos supor que eu comprei ações da Casas Bahia, é um exemplo. Então, isso significa dizer que eu estou acreditando que aquela empresa, especificamente, ela vai crescer, ela vai render, ela vai desenvolver. Então, exemplo, vamos supor que eu comprei R$1.000 de ações das Casas Bahia. Então, hoje, passado alguns meses, se eu me recordo bem, de lá para cá, as Casas Bahia rendeu 5 vezes, mais ou menos, um pouco menos, talvez 4,5 vezes. Significa dizer o seguinte: se eu comprei R$1.000, hoje eu teria R$4.500 de ações. Eu transformei 1.000 em 4.500. Por que eu estou falando isso? Eu estava jantando agora há pouco e refletindo sobre isso. Quando a gente oferta para Deus, quando a gente dá uma oferta na casa de Deus, primeiramente a nossa intenção não é fazer mais dinheiro, como no caso das ações, não é. A nossa oferta para Deus tem que ser motivada com um coração puro e limpo. Primeiramente porque nós o amamos, porque nós o respeitamos. E aí você pode, como muitos, falar assim: mas Deus não precisa de dinheiro, Deus é Deus, Deus não... Tá, mas Deus, na sua palavra, deixou bem claro que nós, se nós o amássemos, nós deveríamos financiar a sua obra. Quando Deus falou, me veio à mente aqui, quando Deus falou assim: olha, aquele que ofereceu um copo d'água fresco, para alguém que está anunciando o Evangelho, de modo algum perderá o seu galardão. Não é mais ou menos assim o versículo? Então imagine, se um copo d'água, uma coisa tão simples, tão barata, eu oferecer para uma pessoa que está falando de Deus para alguém, eu seria beneficiado. Então,
eu tenho essa mentalidade. Eu respeito você se você não tem. Eu respeito. Porque, afinal, eu tenho 30 anos na igreja. Então, pouco a pouco eu fui evoluindo, pouco a pouco eu fui desenvolvendo, pouco a pouco eu fui decifrando os segredos da fé. Então, quando eu oferto na casa de Deus, quando eu dou uma oferta, quando eu pago algum aluguel, uma água, uma luz, quando eu falo, eu quero assumir esse compromisso na igreja, financiando isso daqui, espiritualmente, Deus, através da sua promessa, da Bíblia, Ele promete me abençoar em todos os sentidos, também financeiramente, Não é apenas espiritualmente, mas também financeiramente. Compreende? Então, mas essa não deve ser a minha intenção. Ó, estou te dando 1.000, igual exemplo, é um exemplo, igual fiz nas Casas Bahia. Eu comprei 1.000, hoje já é 4.500. Eu dei na casa de Deus 1.000, hoje eu já tenho 10.000. Não, a minha intenção tem que ser pura, porque nós não podemos fazer negócio com Deus. Nós não fazemos negócio com Deus. Agora, o que nós fazemos com Deus é ter um relacionamento. Assim como eu tenho com a minha esposa. Quando eu agrado a minha esposa vai e me agrada. Quando eu compro alguma coisa bacana, um presente, eu dou alguma coisa para ela, ela também, de alguma maneira, vai tentar retornar aquele gesto de amor, seja fazendo uma refeição que eu gosto. Você acho que compreendeu. Então, da mesma maneira, quando eu invisto na obra de Deus, não com uma intenção impura, mas com uma intenção correta, ética, pura, então Deus ele também me abençoa. Agora nós vamos falar de duas coisas diferentes, porque esse assunto abre muitas branches, muitas portas para outros assuntos. O primeiro assunto talvez você fale assim, mas tem muito ladrão, tem muito pastor roubando. Olha, Jesus teve 12 discípulos. Um deles era um ladrão, Judas. Os outros 11, eles estavam fazendo a coisa certa. Então, de vez em quando você vai ouvir sobre escândalos na igreja. Só que você não deve e nem pode generalizar. Não é porque tem ou teve um safado lá dentro que todos são safados. Não é porque tem uma batata podre que todo o pacote é podre. Então nós temos que ter discernimento e saber quem é quem e ver o fruto, não é verdade? Então esse é o primeiro aspecto. Talvez você fale assim, mas você está dando na casa de Deus, às vezes aquele homem lá, aquela pessoa está roubando. Primeiro que eu estou dando para Deus, não estou dando para aquele homem. Eu estou dando para pagar o aluguel, para pagar um imposto, para pagar uma água, para pagar uma luz, para abrir uma outra igreja em algum outro lugar. Se aquela pessoa, eventualmente, usar aquele dinheiro de uma maneira antiética, de uma maneira errada, aquela pessoa estará sobre uma maldição. O próprio Deus que viu Judas roubando, qual foi o final de Judas? Então, esse não é o meu concern, não é um problema meu, é um problema dele para com Deus. A segunda questão que eu quero falar, e que muita gente nunca prestou atenção, é naquele versículo, eu vou pôr aí, eu me recordo apenas de mente, que diz assim, que Deus é um Deus galardoador. Ele diz alguma coisa assim, o nosso Deus, você crê em Deus? Sim. Então saiba que Deus, ele é galardoador. A palavra galardão significa recompensa. Então Deus, ele nos recompensa. Quando nós investimos nele, ele nos recompensa. Mas aonde que eu quero chegar para finalizar o vídeo? Existem pessoas que na bolsa, elas investem pesado. Elas não pegam R$1.000 não, elas investem 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão. Existem pessoas que perdem muito dinheiro na bolsa, você sabia disso? Existem pessoas que, porque você pode perder dinheiro na bolsa, você investiu 100 mil, se aquela empresa eventualmente quebrar, ou se aquela empresa tiver algum tipo de
sabe, algum tipo de engano, informação errada, as pessoas enganaram, as pessoas deram um número errado e você investiu e aquela empresa eventualmente quebrou, faliu ou caiu, a ação custava R$ 50, hoje vale 50 centavos, como por exemplo é o caso da Oi. A Oi praticamente faliu. Hoje a Oi, a ação está valendo R$ 1 e poucos centavos. Então, existem pessoas que perdem dinheiro. Com Deus, agora falando do outro lado, quando você investe com Deus, não apenas dinheiro, porque Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer a sua vida. Deus não quer 10%, Deus quer 100% da sua vida. Então, quando você investe com Deus da maneira correta, então não tem como você perder. Por quê? Porque a palavra de Deus, a palavra que está lá na Bíblia, que saiu da boca de Deus através dos seus profetas, mas veio inspirada por Deus, aquela palavra não tem como não se cumprir. Aquela palavra não volta vazia. Exemplo, um dos muitos exemplos da Bíblia, Malaquias, quando ele fala, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, nos dízimos e nas ofertas. E diz assim, com maldição sois amaldiçoados. E Deus promete, olha, tornai para mim o dízimo e vocês verão bênçãos sem medidas. Essa é uma promessa de Deus. Quando você tem coragem de investir em Deus, na casa de Deus, então a palavra dele volta com uma bênção para a sua vida. Não é que dinheiro vai cair do céu, mas Deus ele te dá uma inspiração. Deus te dá uma visão. Deus, de alguma maneira, ele desperta você para fazer algo, e aquele algo é lucrativo. Naturalmente, esse algo é algo correto, ético, dentro da vontade de Deus. Entenda que, quando nós ofertamos para Deus, nós temos que fazer da maneira correta. Vou te dar um exemplo. Eu sou casado há 25 anos, vou fazer esse ano 25 anos. Do que adiantaria isso é um exemplo, do que adiantaria eu, na data de aniversário do meu casamento, comprar algo bacana, algo precioso, algo bonito, algo caro, e presentear a minha esposa naquele dia? Olha, hoje a gente está fazendo aniversário, olha, comprei esse presente para você, é bem caro e tal, bacana. Só que nos outros 364 dias, vamos dizer que eu faço tudo errado. Vamos dizer que, exemplo, eu não sou fiel com ela. Então, aquele presente que eu estou dando naquele dia não tem valor, porque nos outros dias eu faço tudo errado. Então, nós não devemos ofertar para Deus dessa maneira. Chegar assim, eu vou investir na palavra de Deus, eu vou dar aqui a minha oferta, o meu dízimo, o meu sacrifício, o meu voto, e eu quero que Deus mude a minha vida, especialmente financeira. Quer dizer, a sua visão está só material. Só que você não percebe que você está fazendo exatamente o que eu acabei de falar. Você está dando algo para Deus, só que nos outros dias você está dando um péssimo exemplo. Então Deus rejeita aquele presente. Deus, assim como a minha esposa fala, do que adianta você me dar essas flores, esses bombons, esse presente, esse valor, se você não me considera? Não tem valor. Então, é isso que eu queria dividir com vocês. Eu fiquei pensando, como eu sou novo na bolsa, e graças a Deus, Deus me abençoou, então eu fiquei comparando as pessoas aí fora, sem Deus, sem fé, quer dizer, elas usam a fé, mas não a fé em Deus. Elas investem na bolsa porque elas acreditam naquela empresa. Nós que somos cristãos, nós investimos na palavra de Deus, na casa de Deus. E Deus, ele nos abençoa conforme a sua palavra. Tá bom? Assim como os incrédulos lá fora, eles investem pesado, nós não devemos ser tímidos em investir na casa de Deus. E eu já ia finalizar, mas eu preciso acrescentar mais uma coisa. Sabe, se você ler a Bíblia, leia a sua Bíblia antes de você criticar aí nos comentários
e você está livre para escrever o que você quiser, desde que seja com respeito e não tenha ofensa a ninguém. Nesse caso eu não vou apagar o comentário, mas se você ofender alguém ou, sabe, eu vou apagar. Então, se você ler desde Gênesis, você vai ver inúmeras vezes oferta, sacrifício. É bem verdade que no Antigo Testamento o sacrifício era feito pelos pecados, né? Era um sacrifício, por exemplo, Salomão, quando ele se tornou rei, diz a Bíblia que ele foi no alto de uma montanha e ele ofertou a Deus 1000 holocaustos. Sabe o que é um holocausto? São 1000 animais que eram sacrificados e colocado fogo num altar para agradar a Deus. Naquela mesma noite, Deus apareceu para ele e falou: pede-me o que você quiser e eu te darei. E Salomão foi muito feliz por pedir sabedoria. Ele não pediu, eu quero dinheiro, eu quero a morte dos meus inimigos. Não, ele pediu, me dá sabedoria para eu ser um bom rei. Então, no Antigo Testamento, o sacrifício, sim, a maioria das vezes eram feitas para expiação do pecado. Jesus Cristo fez isso por nós. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que veio tirar o nosso pecado, o seu e o meu. Nós cremos em Jesus, então através de Jesus os nossos pecados são perdoados. Mas isso não deve impedir da minha pessoa de honrar a Deus, e eu vou usar a palavra sacrifício, mas eu não me refiro ao sacrifício do Velho Testamento. Eu estou dizendo um sacrifício de eu pegar um dia de trabalho suado. Talvez você trabalhe suado um dia e ganhe, não sei, 50, 70, 100, 200 reais, e você pega aquele dinheiro e, exemplo, num domingo você fala: ó Deus, eu estou aqui dando no seu altar essa oferta como um sacrifício para ajudar a tua casa, porque eu te amo, porque o Senhor que me deu força para trabalhar, e eu sei que o Senhor há de me abençoar em tudo, principalmente espiritualmente, e as minhas necessidades financeiras o Senhor proverá. Então isso não é errado. Isso não tem nada de errado nisso. Isso é bonito. Deus se agrada disso. Deus honra. Está escrito: eu honro os que me honram. Então você honrou a Deus com a sua vida, Deus vai te honrar. É assim que funciona. Com pureza, com simplicidade, com inteireza. Eu sei porque eu vi isso mais de uma vez na minha vida. Eu tenho uma história na minha vida, em 2003, no mês de setembro, eu não tinha dinheiro para comprar um lanche no McDonald's. Eu sei disso porque era aniversário da minha esposa e naquele dia eu não tinha dinheiro para comprar um Big Mac. Isso me marcou em 2003. Hoje, graças a Deus, Deus me honrou, Deus me abençoou, hoje eu estou próspero. Hoje, se eu quisesse, eu não quero, mas se eu quisesse, eu poderia investir numa franquia do McDonald's. Mas não desejo fazer isso. Então Deus, ele sempre nos honra, nos abençoa. Pense nisso, tá bom? Reflita sobre isso. Aquele abraço.